Pronto. Hoje nós iremos com regra de 3 simples, mas antes veremos as relações entre grandezas. Veremos quando uma grandeza ela vai ser diretamente ou inversamente proporcionais, tá certo? Já sabemos o que é grandeza, nós vimos ontem que grandeza é tudo que pode ser medido, contado, aumentado, diminuído. Então, veremos quando essas grandezas elas serão diretamente ou inversamente proporcionais. Então, o conteúdo de hoje ele está no livro de vocês, volume 3, entre as páginas 71 e 79. Todos prestando atenção, tá certo? Para poder darmos início à nossa aula. Então, aqui, como eu falei para vocês, vão existir 2 tipos de grandezas. As grandezas que serão diretamente proporcionais e as que serão inversamente proporcionais, tá certo? Então, antes de dar continuidade, eu vou dar exemplos para que vocês compreendam, tá bom? Então, quando é que 2 grandezas serão diretamente proporcionais? Quando uma grandeza ela tende a aumentar na mesma proporção que a outra também irá aumentar, ou quando uma grandeza ela diminuir, a outra também irá diminuir na mesma proporção. Por exemplo, se eu compro 5 lápis, pago por eles, tá certo? R$ 5. Se eu comprar mais lápis, a tendência é eu pagar mais ou eu pagar menos? Mais. Vejam que, nesse caso, quem são as grandezas? Lápis e o valor a ser pago por ele. Porque grandeza é tudo que pode ser medido, contado, aumentado. Então, as grandezas é lápis e o valor a ser pago. Vejam que quando uma grandeza aumenta, ou seja, se eu comprar mais lápis, eu irei pagar mais. Então, a outra grandeza também irá aumentar. Então, as 2 grandezas estão aumentando na mesma proporção. Logo, essas grandezas serão diretamente proporcionais. Logo, também, se eu comprar menos lápis, eu vou pagar também menos, não é verdade? Então, nesse caso, quando 2 grandezas elas tendem a aumentar ou diminuir, elas serão diretamente proporcionais. Agora, quando é que as grandezas elas serão inversamente proporcionais? Quando uma grandeza ela tende a aumentar e a outra tende a diminuir na proporção inversa. Ou quando uma tende a diminuir e a outra tende a aumentar na proporção inversa. Por exemplo, se eu digo que 5 funcionários, tá certo, conseguem construir uma sala em 15 dias. 5 funcionários conseguem construir uma sala em 15 dias. Se eu aumentar a quantidade de funcionários, eles vão concluir essa obra em mais ou menos dias? Menos dias, porque eu tenho mais pessoas trabalhando. Então, aquela obra ficará pronta em menos dias. Vejam que quando uma grandeza aumenta, quem são as grandezas aí? São os funcionários e os dias. Então, vejam que quando uma grandeza aumenta, que são os funcionários, a outra vai diminuir. Também, se eu diminuir a quantidade de funcionários, então quer dizer que aquela obra vai ficar pronta em muito mais dias. Né? Vai levar muito mais tempo para ficar pronta, não é verdade? Então, vejam que, nesse caso, as grandezas serão inversamente proporcionais, tá certo? Então, fica entendido aí que as grandezas diretamente proporcionais é quando as 2 grandezas elas tendem a aumentar ou diminuir na mesma proporção. E as grandezas inversamente proporcionais é quando uma grandeza ela tende a aumentar e a outra tende a diminuir na proporção inversa, ou quando uma tende a diminuir e a outra aumentar na proporção inversa, certo? Isso é bastante importante para vocês poderem compreender, tá certo? Regra de 3. Isso é a base para vocês poderem compreender regra de 3. Então, ó, grandeza é todo valor que está relacionado a outro valor. Quando há variação de um, como consequência do outro, varia também. Então, em nosso dia a dia, quase tudo se associa a 2 ou mais grandezas. Por exemplo, quando falamos em velocidade, velocidade é uma grandeza, tá? Porque a velocidade ela é medida. Eu falei para vocês que tudo que pode ser medido, contado, aumentado, diminuído, é uma grandeza. Então, aí ele está dizendo que quase tudo, tá certo? É baseado em grandezas.
Então, o tempo é uma grandeza, porque nós contamos o tempo, o peso, o espaço, entre outros. Então, estamos lidando diretamente com grandezas que estão relacionadas entre si. Então, ó, grandezas diretamente proporcionais é definido como grandeza diretamente proporcionais as grandezas que são diretamente proporcionais, ou seja, quando a variação de uma implica na variação ou mudança da outra variável, tá certo? Não é na mesma proporção, na mesma direção e no mesmo sentido. Quando as duas elas tendem a aumentar ou diminuir, tá certo? Na mesma proporção. Exemplo, temos assim, ó, a produção de uma indústria está registrada no quadro, o qual apresenta uma relação entre os números da coluna à esquerda e o seu correspondente na coluna à direita. Então, temos aí o tempo em horas, passa nessa tabela, e a produção em peças. Então, ao passar de 1 hora, se produzem 10 peças. 2 horas, se produzem 20 peças. 3 horas, se produzem 30 peças. 4 horas, tá certo? Aí eu coloquei o 40, porque vejam que a cada hora se aumenta 10 peças, não é isso? A cada hora que se passa, se aumenta 10 peças na produção. Então, 4 horas se produzirá aí 40 peças, e se produz 50 peças, é porque se passaram 5 horas. Então, aí, na letra A, que relação é essa? Completa a tabela com os números que faltam. No caso, os números que estavam faltando era com relação à produção, quando fosse 4 horas, que no caso será 40 quantidade de peças, e também era para completar com relação ao tempo, quando se produzem 50 peças, que no caso são 5 horas, certo? Então, vejam que essas relações, elas são diretamente proporcionais, porque quando o tempo estava aumentando, a produção também foi aumentando. Estão vendo? O tempo era 2, foi aumentando o tempo. Então, automaticamente, a produção também foi aumentando. Então, quais grandezas envolvidas nessa situação? Então, as grandezas aí serão quem? Tempo, tá certo? E produção em peças. Então, entre os números das duas colunas, pode ser estabelecidas as seguintes relações. está para 10, assim como 2 está para 20, assim como 3 está para 30. Todas as razões elas são iguais, porque se vocês simplificarem, todas elas serão iguais a 1 está para 10. Por exemplo, 1 está para 10 não tem como simplificar, já é irredutível. Mas 12 está para 20. Se vocês simplificarem aí por 2, 2 dividido por 2, 1. 20 dividido por 2, 10. O mesmo acontece com 13 está para 30. Se vocês simplificarem aí por 3, 3 dividido por 3, 1. 30 dividido por 3, 10. Então vejam que todas aí, tá certo? São iguais a 1 está para 10. Então podemos completar a tabela usando essa razão. Podemos, assim, dizer que os números da primeira coluna serão quem que nós vimos? Os números da primeira coluna foram 1, 2, 3, 4 e 5, certo? São diretamente proporcionais aos números correspondentes à segunda coluna, que foram quem? 10, 20, 30, 40 e 50, certo? Agora, veremos aí a grandeza inversamente proporcional. Então, duas grandezas são inversamente proporcionais quando a variação de uma implica necessariamente na variação da outra, na mesma proporção, porém em sentidos de direção contrários. Eu falei para vocês, uma vai aumentar, a outra vai diminuir, ou uma vai diminuir e a outra irá aumentar. Então, aí nós temos esse exemplo. 3 veículos com velocidades diferentes devem percorrer a mesma distância conforme indicada na tabela. Então, a tabela indica as suas velocidades e o tempo que cada um gastou. Então temos aí uma tabela com 3 colunas, onde a primeira coluna são os veículos, a segunda coluna é a velocidade em quilômetros por hora, a terceira coluna é o tempo em horas. Então, temos aí carro, ônibus e caminhão. Temos aí as velocidades, 30, 60 e 90, respectivamente. E temos aí também os tempos em horas, que são 6, 3 e 2, respectivamente. Então, o que é que nós podemos observar aí?
que, à medida que a velocidade aumenta, tá certo? O tempo para chegar ao destino irá diminuir. Imaginem que vocês estão lá, tá certo, numa viagem, e aquele carro está a uma certa velocidade. Vamos dizer que ele esteja aí, ó, com 30 quilômetros por hora de velocidade. Então, você chega ao seu destino em 6 horas. Se caso, no caso foi o ônibus, mas vamos dizer que seja ainda o carro que você esteja, aumentar essa velocidade para 60 quilômetros por hora. Então, você vai chegar ao seu destino em menos tempo. Na verdade, ele não aumentou a velocidade? Então, aí vamos dizer que chegue em 3 horas. Mas se aumentar ainda mais a velocidade, 90 quilômetros por hora, então você vai chegar lá ainda em menos tempo do que antes. Então, veja que quando a velocidade aumentou, quem foi a velocidade? Quem foi a grandeza? Velocidade. Veja que quando a grandeza, a velocidade aumentou, o tempo foi diminuindo. Então, um aumentou e a outra foi diminuindo. Então, na letra A, que relação existe entre os números da coluna velocidade e os números correspondentes da coluna tempo? Então, elas são o quê? Inversamente proporcionais. E quais são as grandezas envolvidas nessa situação? Temos aí, ó, veículos, velocidade em km por hora e tempo em horas. Ok? Então, observe o que a medida que a velocidade aumenta, o tempo diminuiu, não é verdade? Nesse caso, podemos dizer que os números escritos na coluna da velocidade serão quem? 30, 60 e 90 serão inversamente proporcionais aos números correspondentes na coluna tempo, que são 3, 6, que são 6, 3 e 2, certo? Agora veremos regra de 3. Então, na regra de 3 é o seguinte, o problema que envolve regra de 3, ele irá trazer 3 valores, onde vocês terão que encontrar um quarto valor, tá certo? E existem dois tipos de regra de 3. Existe a regra de 3 simples, existe a regra de 3 composta. Hoje veremos apenas a regra de 3 simples. Então, o que diferencia uma regra de 3 simples para uma regra de 3 composta? É que na regra de 3 simples, o problema envolve apenas duas grandezas, certo? E vocês irão ver que na regra de 3 composta, ela irá envolver mais de duas grandezas. Poderá ter 3, 4, 5, não tem limite. Mas para ser regra de 3 simples, só pode ter duas grandezas, tá certo? E no caso, ó, nós vamos obter apenas duas grandezas, nós iremos observar se essas grandezas elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Lembrando para vocês que o problema de regra de 3 simples vai ter duas grandezas e vai ter três valores para vocês encontrarem um quarto valor, certo? Então, eu coloquei logo aqui um exemplo. Tem assim, preste atenção. Em um treino de Fórmula 1, um piloto fez um percurso em 18 segundos com uma velocidade média de 200 quilômetros por hora. Prestem atenção, tá bom? Então, se a velocidade média fosse 240 quilômetros por hora, qual seria o tempo gasto no percurso? Depois que vocês lerem o problema de regra de 3, vocês têm que identificar quem são os números. Eu tenho aí que números? Vejam que Fórmula 1, 1, não tem nada a ver com a solução do problema, tá certo? Então, 18, eu tenho aí 200 e 240. Já sei quem são os números. Resta saber o que eles significam. Vejam que são três números que eu falei para vocês que o problema de regra de 3 irá fornecer. Sendo que depois que eu identifico quem são esses números, eu tenho que saber o que eles significam. Quem são as grandezas que envolvem eles. Então, 18. 18 é o que aí? O que é 18? São em segundos, que é o quê? O tempo. Porque quando for segundos, minutos, horas, nós dizemos que a grandeza é tempo. Ah, professora, se eu colocar segundos, vai estar errado? Vai estar errado, não. Mas a gente normalmente coloca tempo. Aí vocês vão escrever vão fazer uma tabelinha com duas colunas. A primeira coluna vai colocar aí tempo e debaixo do tempo 18. Já identifiquei o primeiro número. Aí vai para 200. 200 é o quê? É a velocidade. 200 km por hora. Se refere ao quê? Velocidade. Aí você vai lá na segunda coluna, velocidade, e coloca debaixo de velocidade 200. Aí 240 é o quê?
Novamente, velocidade. Aí 240 coloca debaixo de 200. Então, qual seria o tempo? Eita, quer saber o tempo. Então, ó, o espaçozinho que sobrou lá, tá sendo a tabela, embaixo do tempo, vai colocar o X, tá certo? Então, eu falei para vocês que regra de 3 vai dar 3 valores para você encontrar em quarto. Então, esse quarto valor que você vai encontrar é justamente o tempo. Pronto, identifiquei que são as grandezas, que são tempo e velocidade. Depois, o que é que você tem que identificar? Se essas grandezas serão diretamente ou inversamente proporcionais. Correto? Então, vamos lá. Quem é a grandeza que está completa? Tempo ou velocidade? Velocidade, porque tempo eu tenho que encontrar, né? Então, vamos lá para que está completa. Sempre vai para que está completa. A velocidade está aumentando ou está diminuindo? À medida que a velocidade aumenta, tá certo? À medida que a velocidade ela aumenta, o tempo para eu chegar ao meu destino irá aumentar ou diminuir? Diminuir, porque se a velocidade aumenta, o tempo para eu chegar ao meu destino vai diminuir. As grandezas são diretamente ou inversamente? As grandezas serão diretamente ou inversamente? Inversamente, porque uma está aumentando e a outra está diminuindo. Pronto, vocês já descobriram tudo do problema. Agora vai montar a proporção. Na proporção, primeiramente, você vai colocar aquilo que você quer encontrar, que é o tempo. Vejam que aqui eu coloquei 18 está para X. Assim como, por que aqui eu inverti? Porque foi inversamente. Então, inverte esses valores. Primeiro coloca 240. Aqui, ó, pessoa que está em casa, eu inverti aqui, ó, porque foi inversamente. Então, não vou colocar 200 e está para 240. Eu coloco 240 e está para 200. E aí vocês fariam o que nós aprendemos ontem, que é a propriedade fundamental da proporção, produto dos meios pelo produto dos extremos. Então, seria 240 vezes x, 240x, 18 vezes 200, 3.600. Aí isolo x, tá certo? Igual a 3.600. O 240 que estava multiplicando com x vai ser divisor de 3.600. Efetuando essa divisão, eu tenho que x é igual a 15 segundos. Ou seja, se a velocidade aumentar para 240 km por hora, então vai chegar ao seu destino em 15 segundos. Não é fácil, regra de 3? Inversamente. Então, vejam só, um outro exemplo que eu tenho aí, tá certo? Deixa eu ver quantos exemplos eu tenho. Vamos lá, faltam 10 minutinhos, tá? Pronto, vamos lá. É assim, ó. Para construir a cobertura de uma quadra de basquete, 25 operários levaram 48 dias. Se fosse construída uma cobertura idêntica em outra quadra e fossem contratados 30 operários com as mesmas qualificações que os primeiros, em quantos dias a cobertura estaria pronta? Então, li o problema. Vamos identificar os números. Eu tenho 25, 48 e 30. Não é isso? Três números para encontrar o quarto número. 25 se refere ao quê? O que é 25 aí? Aí eu coloquei na primeira coluna já operários e 25 embaixo dele. 48 é o quê? Coloquei dias, 48. 30 é o quê? Pode ser também, pode ser. Pode ser. Operários, coloquei o 30 debaixo do 25. Vejam só. Foi perguntado aqui, dias eu não podia colocar tempo. Poderia sim, tá certo? Mas assim, é importante vocês saberem quem são as grandezas, mas isso aí não vai interferir no resultado de vocês, tá certo? Então, vejam, já identifiquei quem são as grandezas, que são operários e dias. Então, vejam que, nesse caso, a quantidade de operários está aumentando ou diminuindo? Lembra que eu falei para vocês que, primeiramente, a gente vai naquele que está completo? Então, está aumentando. Se eu tenho mais operários, essa obra ficará pronta em mais ou menos dias? Menos dias, porque eu tenho mais pessoas trabalhando.
Então, as grandezas são diretamente ou inversamente? Inversamente. Aí, vamos montar a proporção. Coloca primeiro a que eu quero encontrar. 48 está para X. E a outra, eu vou inverter, porque foi inversamente. Então, vai ficar 30 está para 25. Então, você vai fazer agora o x da Xuxa. Produto do meio pelo produto dos extremos. Então, 30 vezes x, 48 vezes 25, 1.200. Isola o x, o 30 vai dividir por 1.200. 1.200 dividido por... É 30, viu? 1.200 dividido por 30 vai ser 40. O resultado tá certo, tá bom? Só foi aqui um zero a mais. O pessoal aí em casa, mesma coisa. Aqui só foi um zero a mais, mas a divisão ela está correta. 1.200 dividido por 30 será igual a 40 dias. Ok? Eu só ver aqui com vocês porque a gente viu dois exemplos quando foi inversamente, não foi? Vamos ver esse aí, como vai ficar. Tem assim, ó. Onofre, vejam que nome bonito. Caixa de uma agência bancária com, constatou que leva em média 5 minutos para atender 3 clientes. Então, qual é o tempo que o Onofre vai levar para atender os 36 clientes que estão na fila? Então, vamos lá, explicar quem são as grandezas. 5 se refere ao quê? Minutos, eu coloquei minutos, só podia ter colocado tempo, na verdade. 3 se refere ao quê? Clientes, não é isso? 36 é o quê? Clientes. Então, o que está faltando aí, eu coloco o X, que é o tempo, que é os minutos, não é isso? Então, vamos lá. O que está completo é quem? Cliente. Então, se eu tenho mais clientes, eu vou levar mais ou menos tempo para atender eles. Mas eu tenho mais clientes. Então, o tempo que eu vou levar para atender eles vai ser maior, na verdade? Não. Então, nesse caso, as grandezas são diretamente ou inversamente? Diretamente, porque os dois estão aumentando, na verdade. Se os dois estivessem diminuindo, também seria diretamente. Tá certo? Basta que eles estejam na mesma direção. Então, aí, vou montar a proporção, coloco logo a razão daquilo que eu quero encontrar, 5 está para X, assim como eu inverti aqui, clientes, eu não inverti por quê? Porque foi diretamente. Então, não inverte nada. Vou colocar do mesmo jeitinho, ó. 3 está para 36. Então, aqui vocês fariam produto dos meios pelo produto dos extremos. 3 vezes x. Sempre começa onde tem um x. E, não. Se os clientes do que diminuísse, se os clientes diminuísse, o tempo também ia diminuir. Entendeu? Porque, veja, eu atendo aquela quantidade de pessoas, entendeu? Naquele tempo. Se eu vou atender mais pessoas, eu levo mais tempo. Mas também, se eu for atender menos pessoas, eu levo menos tempo. Tá certo? Então, aqui, ó, 3 vezes x, 3x, 5 vezes 36, 180. Nesse caso, eu isolei o x e o 3 que estava multiplicando com x passou a ser divisor de 180. Então, 180 dividido por 3 é igual a 60 minutos. Mas 60 minutos é equivalente ao quê? 1 hora. Muito bem. Ou 1 hora. Porque se for questão de alternativas, é bom você saber que 60 minutos equivale a 1 hora. Certo? E essa daí, para poder finalizarmos, tem assim. Quero ampliar uma foto 3x4. 3x4 significa 3 centímetros de largura por 4 centímetros de comprimento. De forma que a nova foto, ela tenha o quê? 10,5 centímetros de largura. Então, qual será o comprimento da foto ampliada? Então, vejam que as grandezas aí serão largura e comprimento, certo? Onde 3 foi a largura, coloquei aí 3 debaixo de largura, e 4 foi o comprimento, coloquei aí 4 debaixo de comprimento. Aí quer saber se, quando a largura for 10,5, qual será o seu comprimento? Então, vejam, as grandezas de largura e comprimento. Vamos para a grandeza que está completa, largura. Quando a largura aumenta, o comprimento da foto também irá aumentar? Sim. Então, se as duas grandezas aumentam, é diretamente ou inversamente? Inverte alguma coisa? Diretamente, né? Não inverte
Nada. Do jeitinho que está aí, nós iremos montar a proporção, colocando primeiro aquilo que eu quero encontrar. Ou seja, 4 está para x. Vejam que a grandeza, a largura, eu coloquei do mesmo jeito, não inverteu nada. Ficou 13 está para 10,5. É diretamente? Não muda não. Muda não. Só você multiplicar ó, 3 vezes x, 3x. Se você multiplicar 4 vezes 10,5, vai dar 42. Vejam que já não deu mais decimal. Então, aí você iria isolar o x, o 3 que está multiplicando com x, iria ser o divisor de 42. Se vocês dividirem aí 42 por 3, será igual a 14 centímetros de comprimento. Certo? Ok? Pronto. Vejam só. Eu quero, tá certo? Que vocês. Não vai dar tempo de fazer esse de classe, tá bom? Então, de classe eu vou deixar para a próxima aula, mas eu quero que vocês anotem só o de casa, que são as atividades que se encontram entre as páginas 71 e 79, tá certo? Eu, eu coloquei aí um tempo para vocês me entregarem, mas, como eu tinha falado, vocês irão fazer essas atividades, caso façam antecipadamente, vocês me mostram. Caso não façam dentro desse tempo, vocês irão fazendo aos poucos, não deixem acumular, tá certo? Mas vocês irão fazendo aos poucos e sabendo que quando tiver a data para entregar esses livros da terceira unidade, quando todos os professores tiverem finalizado, essas atividades precisam estar atualizadas, tá certo? Pronto. Eu vou te mostrar aqui mesmo, tá bom? O pessoal de casa já anotaram? Não anotem esse de classe não, tá? Que esse de classe a gente vai fazer na próxima aula. Anotem só da página 71 a 79. 13. Posso, vou sair aqui rapidinho, só para poder finalizar a gravação.